Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento estou aqui para gravar mais um vídeo para o meu, para o seu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. Então já quero lhe fazer um pedido, você que não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, compartilha este vídeo, ativa o sininho das notificações para você ficar ciente a cada vídeo postado aqui no canal. Logo abaixo também eu irei deixar o número do meu WhatsApp, caso você tem dúvidas ou sugestões, só entrar em contato comigo que eu irei lhe responder à medida do possível. Querido, o vídeo nesta noite é um vídeo especial, é um review muito especial. Lembrando que amanhã se faz 504 anos da Reforma Protestante. E no dia 31 de outubro de 1517 aconteceu a Reforma Protestante propriamente dita. Então se faz 504 anos, eu queria deixar um breve resumo o que foi a Reforma Protestante. Creio que tem muitos vídeos no YouTube, pessoas que são mais por dentro do assunto do que eu, mas eu quero deixar essas pequenas observações antes de entrar no review. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que se voltou contra ações e regras da Igreja Católica. O principal agente da Reforma foi o monge alemão Martim Lutero, 1483 a 1546, que em 1517 publicou 95 teses que fundamentalmente criticavam a venda de indulgências quando a Igreja concedia o perdão divino a qualquer pessoa que pagasse, ou seja, a Igreja Católica Romana garantia que se um dinheiro caísse no fundo do caixa, a pessoa recebia um perdão divino, e até mesmo aqueles que estariam no purgatório através da indulgência seriam libertas, as almas seriam soltas e direcionadas para o céu. Assim é o conceito deles. O ato deu origem ao processo de ruptura que abalou seriamente o domínio católico na Europa Ocidental e permitiu o surgimento de ramificações do cristianismo, como o luteranismo, a primeira religião protestante. Então, querido, eu queria deixar esse breve conceito para vocês. Eu também vou falar algo a respeito nesta teologia, eu creio que alguns dos irmãos já têm, a respeito dessa reforma, mas a princípio o vídeo desta noite é a respeito dessa maravilha, que foi um lançamento em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Então, antes de fazer o review dela, eu vou deixar mais uma passagem a respeito da Reforma Protestante que se encontra na teologia de Walter Brunelli. E eu creio que você irá ser abençoado. Então vamos para o vídeo, roda a vinheta. Então, meus irmãos, aqui, como eu disse, eu quero falar mais um pouco a respeito da reforma que se encontra na teologia de Walter Brunelli, no volume 1, na página 110, para dizer o que foi a reforma. Inúmeras são as tentativas de explicações dadas para a reforma. Para alguns, ela resultou de uma ordem moral, para pôr fim à luxúria do clero e ao desleixo dos papas. Para outros, a razão foi eminentemente política. Alguns, ambiciosos pela liberdade política de suas províncias, valeram-se dos ideais de um jovem religioso e ofereceram-lhe o apoio necessário para que ele arriscasse sua pele em defesa dos interesses dele. Karl Marx
já dá uma interpretação econômica à reforma, chamando o movimento de filho da economia da época. Henry House enxergou duas causas, uma material e outra espiritual. Digam o que quiserem, a reforma, não obstante suas causas e benefícios secundários, reduz-se fundamental e determinantemente a uma ordem espiritual ou religiosa. Lutero não contemplava outra coisa que não fosse o posicionamento espiritual da Igreja. Para melhor compreender os pontos-chave da reforma, devemos dividi-los em dois aspectos. O da autoridade das Escrituras, chamado de princípio formal, e o da justificação pela fé, chamado de princípio material. Com respeito aos princípios fundamentais da reforma que distinguem as diferenças entre o protestantismo e o catolicismo, temos 1. A suprema autoridade das Escrituras. O catolicismo atribui esta autoridade ao Papa, apesar de aceitar o valor das Escrituras. Acrescenta-lhe a tradição e afirma que somente à Igreja é dado o direito de interpretá-la. 2. O princípio do livre exame. A reforma defende o direito individual de aceitar a verdade, sem qualquer imposição. Qualquer pessoa imbuída de propósitos sinceros contará com a ajuda do Espírito Santo para a compreensão das Escrituras. Este princípio traz consigo a ideia de liberdade religiosa. 3. O sacerdócio universal dos cristãos. Enquanto a Igreja persiste em manter o padre como sacerdote para o povo, o protestantismo evoca o direito ao exercício do sacerdócio individual. Cada pessoa tem o direito de se confessar diretamente a Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão. 4. A justificação pela fé. Aqui, Lutero evoca a teologia de Paulo, principalmente em suas epístolas aos Romanos e aos Gálatas. 5. O testemunho do Espírito Santo. Trata-se do entrelaçamento do externo, a palavra escrita, e do interno, seu efeito sobrenatural na vida do cristão. Todos nós, evangélicos, direta ou indiretamente, descendemos da reforma. Aquilo que para a Igreja romana não passou de uma rebelião para a cristandade sincera e ávida por um cristianismo legítimo, foi uma libertação. A reforma foi a possibilidade de retorno do cristianismo às suas origens. Então podemos ver que a reforma basicamente foi tirarmos os cristãos do jugo dos católicos, do catolicismo romano. Então eu queria deixar esse breve conceito, né? Se você não tem essa teologia, compre, muito top para você pentecostal. Tem um review dela no canal, vou deixar o cardzinho logo em cima para você estar conferindo. Mas vamos ao que interessa, porque o propósito é esta maravilha, a Bíblia de Estudo da Reforma, né? Uma Bíblia que veio como um presente para nós nos 500 anos da Reforma. Uma Bíblia fantástica, né? Um material muito bom. Olha a espessura desta Bíblia, com índices laterais. A capa, né? O justo viverá pela fé, fiel aos originais. Bíblia de Estudo da Reforma. Aqui nós já temos logo de início o brasão, né? E alguns símbolos que nós vamos ver dentro da Bíblia, o que significa. Sociedade Bíblica do Brasil. Uma Bíblia muito bem acabada, Bíblia top. Então vamos ver como que essa Bíblia funciona. Aqui nós já temos uma folha de proteção, né? Meio tipo fosse puxando com couro também, né? A capa PU boa. Aqui nós temos o brasão do reformador. Então logo de início nós vamos ter uma bibliografia, eu acho que assim se fala, do reformador Lutero, né? Um papel como fosse papel revista, muito bom, que vai tratar da juventude da vida dele, ele no mosteiro, vai dar toda a trajetória da vida de Martim Lutero.
a guinada reformatória e a controvérsia sobre as indulgências, o processo contra Lutero e o programa de reforma, né, que vai trazer os sermões da Boa Obras, tudo a respeito de Martinho Lutero, os tumultos em Wittenberg e a reorganização da vida cristã. Então, nós vamos poder ver isso. A dieta de Espírito, o colóquio de Marburgo, os catecismos e a dieta de Augsburgo, a unificação no campo protestante, a concórdia de Wittenberg e os artigos de Esmalcalde, os últimos anos de vida de Martinho Lutero, né, vai tratar sobre sua trajetória no fim da tua vida, né? E aqui o prefácio aos livros da Bíblia, né? Uma Bíblia muito boa. Na área teológica, essa Bíblia dá um banho, dá um show. Muito top. Vocês verem. Aí aqui chegamos na Bíblia de Estudo, né? Almeida Revista e Atualizada. Aqui já tem a ficha catalográfica. A edição 2017 foi exatamente nos 500 anos da Reforma. Vê como um presente para nós, protestantes, né? Aqui temos um índice geral, uma apresentação, agradecimentos, colaboradores, prefácio ao texto bíblico, as gravuras, trabalho com muitas gravuras, mesmo que for em preto e branco, são umas gravuras muito lindas, né? Aqui temos o recurso dessa Bíblia, nós vamos poder ver, né? Nós vamos ter introdução a cada livro da Bíblia, né? Um esboço, a visão geral, o autor, nós vamos ver no decorrer do vídeo. Nós também vamos ter mapas, né? O cabeçalho, quadros, gráficos e mapas. A tradução é a Ara Almeida, revista atualizada, referências cruzadas, nota de estudo, né? Citações dos pais da igreja, tem muitas citações dos pais da igreja, nota de aplicação de lei e evangelho. E aqui é o ícone com ênfase teológica. Primeiro, o ícone Trindade marca passagem sobre o Deus triuno e profecias messiânicas do Antigo Testamento. 2. O ícone Palavra e Sacramento destaca passagens sobre os meios da graça. 3. O ícone Missão indica passagens sobre a pregação do Evangelho e algumas referências internas, né? Guia de referência, abreviaturas, né? Diretriz de transliteração, né? Transliteração do hebraico e do aramaico, transliteração do grego, índice de artigos, quadros e mapas. Vamos ver que é bastante índice, né? Tópicos bíblicos, né? Em forma alfabética. Então você vai encontrar muito tópico bíblico aqui que dá para trabalhar até com mensagem. Interessante. Glória a Deus por essa Bíblia. Querido, eu estou gravando o vídeo, eu sinto a presença de Deus aqui neste momento. É muito gratificante a gente ter a oportunidade de ter preciosidades ao nosso lado para estudar a palavra de Deus, né? Cronologia bíblica, história mundial, né? Os acontecimentos desde a criação até o dilúvio. Então vamos ver aqui, né? A história documentada, possível de ser datada. Então aqui vai trazer uma cronologia bíblica e a história mundial. Vai prestar atenção que é muito extenso, né? É muito extenso essa cronologia. É muito extenso e é muito interessante. Muito interessante mesmo a maneira que esta Bíblia vai trabalhar, né? A sua folha é aqui isso. Tabela de pesos, moedas e medida, que nós vamos ter os pesos, as moedas, né? As medidas e capacidade, medida de comprimento. Como ler e estudar a Bíblia Sagrada. Querido, eu falo e repito, isso aqui é muito importante em todas as Bíblias, né? A gente poder ver como que devemos ler a Bíblia.
Lei e Evangelho, identificando os modos de Deus tratar com a humanidade, né? E a unidade da Escritura. Isso. Aqui o Antigo Testamento, nós vamos ter, né? Aqui as breves palavras. Uma introdução aos livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, né? Moisés escreveu a palavra de Deus, os estilos literários, objetivo, ritual, devoção, termos, chave, expressões do livro de Moisés. Bastante interessante. Livro de Gênesis, sempre com a cronologia em cima, as introduções. Lendo Gênesis, Lutero sobre o livro de Gênesis. Olha essa gravura, todas as introduções têm essa gravura. Aí aqui tem um mapa, um quadrozinho separado, a visão geral, autor, data, lugares, personagens, propósito, temas de lei, temas de evangelho, versículo para memorizar, né? Que começa o desafio para o leitor, Gênesis e as teorias evolucionistas, teorias modernas, ensinamento de Moisés, notas nesta Bíblia de estudo, bênçãos para o leitor. Um esboço, que não é pequeno. E aqui já começa o livro de Gênesis, né? A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Então, querido, isso tudo aqui é nota de estudo. A referência é isso tudo aqui para baixo, um palmo de nota de estudo. Aqui já temos o símbolozinho da lei evangélica, da trindade, né? Do sacramento. Querido, os capítulos em negrito, o único defeito para mim desta Bíblia na tradução é que é texto corrido e os versículos não são destacados. Então você às vezes se perde para procurar os versículos, mas fora isso é a Bíblia excepcional. Olha as notas de estudo, é muito estudo mesmo. A folha muito boa, do meu ponto de vista. Eu acho que é a segunda Bíblia de estudo que eu tenho com a folha maravilhosa, né? Aqui já temos o primeiro quadro, que é o banquete de comunhão com Deus no Éden. A história da humanidade, né? Olha o tamanho das notas de estudo, é muito grande as notas de estudo. São notas bastante teológicas, que é teologia mesmo. Você encontra muita teologia, né? O que me chama a atenção é que quando ela acaba um capítulo, ela já entra dando margem para outro capítulo. E no final ainda tem uma oração, igual o capítulo 10, versículo 32. Acabou aqui, né? Aí ela já dá um resumo do capítulo 10 com uma oração. Senhor Deus, obrigado, porque apesar dos nossos constantes desvios, Tu foste fiel às Tuas promessas de enviar um Salvador para nos livrar do pecado e da morte. Amém. E já entra no capítulo 11. Então, isso é fantástico. Ela não dá parada, ela dá sequência, né? Nós vamos ver também alguns mapas, né, durante a Bíblia. Então essa Bíblia é muito interessante, né? Teofanias em Gênesis, né? Teofanias em Gênesis. É uma Bíblia muito importante para se estudar, né? Deixa eu dar uma adiantada aqui. O livro de Êxodo também, introdução, para vermos que é a mesma coisa do de Gênesis. Sempre a cronologia, né? Lendo o Êxodo, Lutero sobre o Êxodo, a imagem, a figura, a visão geral, né? Autor, data, lugares, personagem, propósito, temas de lei, temas de evangelho, versículo para memorizar, um esboço completo, né? E tome nota de estudo, muitas citações de pai da igreja, querido, muitas citações de pai da igreja. Praticamente a Bíblia toda é citações de pai da igreja, né? Escravidão na Bíblia, né? Mais uma tabelinha. Né? Vamos adiantar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Aqui tem mais uma figura, a Arca da Aliança.
Aqui nós temos uma ideia da Arca da Aliança, como funcionava, como era no caso. Muito interessante. O livro de Levítico também. Olha essa imagem, essa figura aqui. Muito show. Os holocaustos. Alimentando-se com as ofertas. Alimentando-se com as ofertas de continuação. Fora de modo relevante. É muito interessante. Aqui mais um quadro, ó, quando você jejuar, né, a respeito do jejum. Então isso aqui é muito interessante, é uma Bíblia espetáculo, dispensa comentários, né? Livro de Números, deixa eu adiantar aqui mais um mapazinho. Estamos no livro de Samuel, né? Bastante nota de estudo, referências cruzadas no meio, que divide a nota de estudo com as referências cruzadas. Querido, esta Bíblia é muito interessante. Olha essa imagem, o Templo de Salomão, né? O Templo de Salomão. O Templo de Salomão. A Jerusalém nos templos do rei Salomão são figuras em preto e branca, mas mesmo assim são de grande valias, né? Aqui mais um quadro, né, a respeito de Jó. O livro do Salmo, ou essa imagem, o livro do Salmo me chamou a atenção, que ele vai trazer o nome dos salmos, os nomes hebraicos dos salmos, isso na abertura da introdução. Termos-chave, expressões nos salmos. Vai ver comigo aqui os esboços, categorias dos salmos. Aí entra aqui tabela de salmo para oração diária. Bem importante. É uma Bíblia com muitos recursos. É uma Bíblia já com 5 anos no mercado. É uma Bíblia que você conhece bastante. Eu estou fazendo esse review devido à comemoração da Reforma Protestante. Aí tem aqui os livros proféticos, né? Que vai começar com uma gravura do lado. Aqui vai trazer também a introdução aos livros proféticos, o trabalho de um profeta. Temos chaves expressões dos livros profetas, dos profetas, todos os profetas, né? Todos os profetas, continuar, todos os profetas. Aqui já entra a introdução ao livro de Isaías. O esboço, o rolo de Isaías, a cidade de Deus de Isaías, 5 razões para dar dízimos. Querido, quando fala em dízimos e ofertas, mexe com algumas denominações. Essa é a verdade, né? O triptico de Cristo em Isaías. Triptico de Cristo em Isaías, o rei davídico ideal, o servo de Javé e Javé em pessoa. O profeta Isaías. Vamos dar adiantada. Deixa eu pular aqui para o Novo Testamento, né? Que aqui acaba o livro de Malaquias. E nós vamos ter o que aqui? Período entre testamentos e livros apócrifos, né? Que vai falar do período interbíblico, quando os profetas cessaram de falar, né? Isso aqui vai trazer uma grande valia. As escrituras sagradas e os outros escritos, né? Que é a escritura sagrada, inspiração, autoridade, o cano da escritura hebraica, os apócrifos pseudoepígrafos do Antigo Testamento, os pseudoepígrafos do Novo Testamento, né? Os prefácios de Lutero aos apócrifos, né? Prefácio de Judite, Sabedoria de Salomão, e assim vai, né? Ansiando por um reino, que é o reino de Deus no Antigo Testamento, o reino de Deus no Novo Testamento, contagem do tempo na Bíblia, né? Os livros da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, da Bíblia grega, livros apócrifos e pseudoepígrafos do Novo Testamento,
Aqui já entra o Santo Evangelho, tem a introdução aos Evangelhos, né? Então uma Bíblia bastante completa, o Evangelho de Mateus, mesmo padrão, cronologia, figura, um quadrozinho explicando. Aqui nós temos o mapa do reinado de Herodes. Que essa Bíblia já me ajudou em muitas mensagens. Aqui, ó. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Olha essa gravura, essa imagem, o templo de Herodes, né? Vamos ver como funcionava o templo de Herodes. Muito show de bola. Uma Bíblia excelente que para mim não pode faltar na tua biblioteca. O Espírito no Evangelho de João. Na área teológica, essa Bíblia dá banho em muitas Bíblias. A lei de Deus, homossexualismo, ensino bíblico, né? Vou pegar aqui. Vivendo a vida cristã integralmente. Não pulei, eu acho. Isso. Vidas e almas divididas, cristãos parciais para transformar nossa vida. Fé e obras, livro de Tiago, né? Deixa eu adiantar aqui. Aqui, né, nós temos o livro de Apocalipse, né? Deixa eu voltar aqui um bocadinho. Apocalipse, né? O livro de Apocalipse. O caráter colorido de Apocalipse. Aqui a introdução, o esboço, o cenário do Apocalipse, o mapa, que vai mostrar o fim dos tempos Apocalipse, vai dizer a linha do tempo moderna e a verdadeira linha do tempo de Apocalipse, né, como que ela funciona, aqui vai distinguir na questão escatológica, né, divide alguns pontos, carta às igrejas, né, para as 7 igrejas, vai dar o perfil espiritual de cada igreja, conheço tuas obras, Aqui nós vamos ter o reino, a igreja em Israel, o mistério da igreja, missão de Deus, Apocalipse, movimento do Evangelho. Estamos chegando no fim deste review. Cristo em Apocalipse, a natureza humana de Cristo. Acabamos a Bíblia, algum lembrete, os índices dos mapas, né? E temos os mapas no final, para quem gosta de observar mapas, né? Já virou praticamente tradição de todas as Bíblias de estudo. Então, esse foi o review da noite, né? Uma folha de proteção. Aqui temos a contracapa e uma Bíblia fantástica para você colocar na tua prateleira. Então, querido, este foi o review. Que você possa ter gostado, que Deus possa te abençoar para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E até o próximo vídeo.